Olá, graça e a paz do nosso Senhor a todos vocês. Hoje no programa Semear contamos com ele, que é o esposo da Fabiane, pai do Guilherme, do João Pedro, da Ana Clara, natural de Lajeado, pastor Hamilton Luiz Miller. Olá. Tudo bem, pastor? Tudo bem, muito obrigado. Sejam bem-vindos vocês que estão nos assistindo aí também. É uma honra receber o convite de vocês e podemos conversar, estamos aí. Amém, a honra é nossa de estar com você aqui conosco hoje, pastor. Sim. Pastor, me conta um pouquinho da sua trajetória lá no início. Como que você conheceu a Cristo? Ah, que legal. A minha história é uma história um pouco longa, né? Na verdade, eu não nasci num lar cristão, né? Eu venho de um berço que se denomina-se católico não praticante, né? É uma religião, essa existe, né? Sim. Existe o católico praticante e o católico não praticante. A maioria é católico não praticante. Exatamente. Então aí eu trabalhava na época na Frangosul, né, que passou a ser JBS, e conheci uma pessoa, que é a minha esposa, a Fabiane, né? Me apaixonei por ela e como a gente era do mundo, né? Vamos namorar, né? E aí marquei um encontro com ela morava em Novo Hamburgo, ela, não, tudo bem, pode ir na minha casa. E aí eu digo, é hoje, né? Vamos lá. Fui a Novo Hamburgo. Aí quando eu cheguei na casa dela pro encontro, que nós íamos jantar, né? Ela abre a porta para receber ali, tinha umas 20 pessoas. E eu, uau, o que é isso, né? Não é hoje. Não, que bom que tu veio. Hoje nós temos uma reunião de célula. Eu digo célula, o que é isso, meu Deus? Aí sentei, ela era cristã, né? Da Cristo é Vida de Novo Hamburgo. Aí tinha aquela reunião de célula, participei, digo, onde eu vim me meter, né? Porque eu era uma pessoa muito cética, não aceitava essa questão dessa religiosidade, o pessoal andar de Bíblia embaixo do braço, eu achava aquilo ridículo, achava aquilo, meu Deus, diz, fanatismo. Exatamente, o cara era um louco, fanático, né? Mas aí eu conheci ela e sempre quando eu tentava marcar um encontro com ela, era uma coisa de igreja, tinha gente cristã, nunca sozinho, né? Ela nunca me recebeu sozinho, assim. E aí foi que a gente acabou casando, né? E ela veio para Montenegro, então morar em Montenegro aqui, e nós passamos a congregar na PIB, aqui na Via 2. Na época era o pastor Roberto. E como eu era um questionador da igreja, né, ele foi meu primeiro ouvido, né? Então foi o primeiro pastor que me ensinou. Tive muito estudo bíblico com ele. Perguntava muito, questionava muito, né, queria saber aquele negócio todo. Mas eu era um crente de fundo de banco. Eu entrava e ficava lá no fundo da igreja, não fala comigo, não tenha relacionamento comigo. Eu vim aqui só para escutar. Esse eu era como cristão. E aí a gente foi indo, né, participando, né, na época me batizei lá na PIB, né, mas não era um crente assim ativo, participante, né, em questões da igreja. Eu era participante em questões de culto, assistir. E aí foi que o pastor Roberto então foi transferido, né, para São Leopoldo na época. E nesta época tinha um grupo de casais assim que gostariam de algo mais avivado. Minha esposa e outros casais. Para mim, tanto faz como tanto fez. Ia com ela. Vamos lá então, já que o pastor Roberto vai sair, que era a pessoa que me ensinou, vou ficar sem aquele pastor que eu tinha aquele carinho, então vamos sair mesmo, todo mundo, né? E aí foi que nós saímos e montamos a Igreja Batista Filadélfia, né, aqui em Montenegro. Essa igreja ela começou nas casas, começou primeiro lá em casa, depois na casa de um outro casal, né, depois do outro casal, e a gente ia trocando, se revezando, até ter um número de pessoas que nós alugamos uma salinha nessa rua que fica atrás da igreja católica ali, né? Isso, como obreiros. Isso, cada vez um ministrava, né? Não tinha um pastor, né? Sim. E aí foi que a gente alugou essa salinha, começou a crescer. E aí foi a necessidade de ir atrás de um pastor. O que nós queremos? Nós saímos da Batista brasileira, queremos algo mais avivado. Então, o que é algo mais avivado? É a Convenção Batista Nacional. E fomos atrás de um pastor da Convenção Batista Nacional. E achamos esse pastor. Aí esse pastor, então, assumiu essa obra, né? Logo que ele veio, ficou um meio ano, já se mudamos para um outro prédio.
que é onde era a Total, lá embaixo, lá perto da Total, que é onde depois a pastora Neuza Rios de Vida teve a igreja dela. Sim. Antes da igreja dela, nós estávamos ali. Igreja Batista Filadélfia. Ali com este pastor que nós arrumamos. Só que passou um tempo ali, aquele pastor começou a ter algumas práticas contrárias ao que nós pensávamos. E aí nós fomos descobrir que ele não era da Convenção Batista Nacional. Nós entramos em contato com a convenção veio, né? E aí houve toda aquela história, né? Mas não é, aquele negócio todo. Né? Então esse pastor ele acabou saindo e a Convenção Batista Nacional perguntou pra gente: o que vocês querem? Nós queremos uma igreja batista nacional. Aí foi que a convenção então enviou um pastor. Inicialmente o pastor Giovanni, que hoje está ali. Sim. Mas o pastor Giovanni não quis ficar. Ele vinha e voltava, porque ele morava em Bento, a esposa trabalhava na prefeitura, aquele negócio todo, né? E ele não quis ficar aqui. Não tinha um chamado ainda. Ele vinha para suprir uma necessidade local. Aí então ele ficou e aí veio o Michael, que era um pastor também lá de Bento, né? Que o pastor João Batista de Bento, na época ele era o presidente da convenção do Rio Grande do Sul. Ele enviou o pastor Michael. O pastor Michael veio aqui, ficou um ano mais ou menos com a gente. Aí nós já estávamos na frente do Nacional, né? Com a saída desse pastor aí, que não era da convenção, né? A gente houve a necessidade de mudar de prédio, porque era um prédio muito grande e diminuiu muito as pessoas. Fomos para a frente nacional. E o Michael estava ali com a gente, né? Mas a gente sentia que não era o Michael, porque a gente teve uma afinidade com o pastor Giovanni. E aí a minha esposa e uma outra, acho que você conhece, a Agar Agnes, né? Elas tiveram uma visão de Deus muito forte, que o pastor local aqui teria que ser o pastor Giovanni. Então as duas subiram a Bento e marcaram uma reunião com o pastor João e o pastor Giovanni. Digo: olha, nós tivemos uma visão de Deus que o senhor é o nosso pastor lá em Montenegro. Não, capaz, não sou, aqui eu tenho tudo, não sei o quê. Enfim, ele não aceitou, continuou o pastor Maicon aqui, né? E nós temos assim, na época do feriado aquele de carnaval, nós fazemos retiros, né? Nessa época veio um pastor, um profeta, uma bênção, um homem que tem uma revelação assim de cura. Ele chama a pessoa pelo nome, pelo sobrenome, pelo número do RG, sabe? E ora, e é umas coisas assim que eu naquela época era meio, ficava assim, né? Eu digo: como isso, né? Quero ver se ele me chama pelo RG, né? E aí eu tinha um colega meu do meu lado, né? Que também era assim, né? Ele, coisa estranha, chamar, né, pelo nome, pelo RG. Daqui a pouco chama o meu colega. Quero falar com o fulano de tal, com o RG, número tal, e o nome dele é tal. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu acho que é uma coisa misteriosa mesmo. Aí ele foi, né? E esse pastor, no intervalo, eles saíram para almoçar, o pastor João, o pastor Giovanni, né? O pastor Giovanni era assessor do pastor João, pastor auxiliar. E esse profeta, dentro do carro, começa a falar em língua, daqui a pouco ele entrega uma palavra para o pastor Giovanni. Pastor Giovanni, Deus manda te dizer que o teu tempo aqui acabou. Ele manda você sair dessa cidade aqui. E a cidade que ele quer que você vá é uma cidade que tem plantação da fruta tal, não sei o que, é Montenegro. Nossa. E os dois ficaram quietos, porque até então ele não sabia de nada. No outro dia, o Sr. Giovanni fez a mala dele e veio para... Obedeceu, falou com o pastor Maico voltou para Bento, né? E ele assumiu o trabalho ali na frente do Nacional. Continuou, é o que nós queríamos, pastor avivado, aquele negócio todo, né? Mas aí também houve algum problema ali que nós tivemos que mudar de prédio. Aí mudamos lá para frente do Tour Life. Aí nós começamos a trabalhar com visão em células. E aí houve o crescimento da igreja. Encontro com Deus, visão em celular, aquele negócio todo, né? Houve o crescimento da igreja. Só que o meu chamado eu recebi do próprio pastor Giovanni. Engraçado que até ele, às vezes ele recebeu durante um culto avivado, pegando fogo, aquele negócio todo. E eu era aquela pessoa que sentava no fundo do culto, né? Então, ainda era, né? Mas seguia minha esposa, seguia todo o pessoal todo, né?
E eu sempre levava o meu filho no colo, não tirava ele do meu colo para ninguém falar comigo. Aí daqui a pouco ele sai do altar assim, naquela unção, e chega diante de mim para entregar uma palavra, e ele meio que gagueja na palavra, assim, eu acho que ele também será, né? Aí ele, Hamilton, Deus manda te dizer que Ele está te levantando como pastor. Aí eu olho para ele assim, não. Tá bom. Né? É algo que, na hora, ele também ficou assim, né? Mas foi algo muito de Deus, e depois teve outros profetas que confirmaram, eu tive revelação na palavra também. E aí foi que eu me tornei, então, fui ungido por ele, né, como pastor auxiliar de Montenegro dele. Na época nós éramos entre 3 pastores. Era eu, o pastor Nilmar, que hoje está com uma igreja lá perto do Centenário, o pastor André, que tem lá onde é que é não fugiu o nome dele. Então era eu, o André, o Nilmar e o pastor Giovanni. Era um grupo de pastores, né? E aí foi que a gente permaneceu ali, as células cresceram, daqui a pouco a igreja ficou pequena, e nós viemos aqui para o lado onde é que é o Polivalente, onde hoje o pastor Giovanni está lá, né? Sim. E ali foi o boom, né? Ali foi o crescimento que teve total da igreja, mas por outro lado também houve problemas, que houve gente que saiu, aquele negócio todo. E ali foi que eu recebi um chamado, então, né, para ir para a Broxira, entregar as células que eu cuidava, onde eu entreguei essas células, né, e assumi esse ministério lá em Broxira, uma reunião bem pequena, né, poucas pessoas, 5, 6 pessoas. E aquele início que tu chega, tu vê um baque de uma cidade que tu, tipicamente alemã, que tu não, apesar que meu sobrenome é Miller, né, alemão, mas as pessoas são muito céticas, né, quanto ao evangelho, que é uma cidade tipicamente católica, apostólica, romana. E aí tu chega com o evangelho, tanto é que tem um cemitério católico, né, e aí daquele que for enterrado lá que não for católico, né, é uma guerra ainda, mas se Deus quiser, o nosso prefeito, né, lá de Broxira, lá fará o cemitério municipal, né, e vai sanar essa... É uma promessa de campanha dele, né. Olha, prefeito. Olha, prefeito, ó. A promessa foi dada durante a campanha, então cumpra-se, né? Mas não é nenhuma questão de promessa, isso é uma questão de saúde pública, né? Sim, necessidade. É uma necessidade de todo o município ter o seu cemitério municipal. Sim. Glória a Deus por Maratá. Maratá está fazendo um que não tinha. Então essas cidades do interior, a maioria não tem, né? Tudo é católico ou luterano. Mas aí fomos para Broxia, pequeno. E aí recebo uma palavra também de um outro profeta, pastor Nil, da Nigéria, um amigão. Já trouxe ele várias vezes para Broxia, ele já veio várias vezes em Montenegro, ele participava sempre dos nossos retiros de carnaval, né, que a gente fazia, né, e ele me entrega a palavra, né, várias palavras, e uma delas ele dizia assim, ó, porque eu já estava pensando em desistir. Eu digo, não, o que eu estou fazendo aqui? E ele chega e diz, olha, Deus manda dizer que você está querendo desistir do ministério, mas seja fiel no pouco, que Ele vai te honrar. Cuida da obra dEle, que a tua vida, o teu trabalho, Ele vai cuidar. Porque eu também tenho uma loja aqui em Montenegro, né? Tem a Chocolândia. Então, além da Chocolândia, eu trabalhava numa empresa, eu dava aula numa escola aqui no São José, ainda fazia assessoria na área de segurança do trabalho. Então, era uma coisa muito doida, assim, muito trabalho, né? Mas eu vejo a mão de Deus cuidando, né? E aí a gente assumiu lá, foi indo, foi crescendo. Eu fui estudando também, né? Que aí fui me preparando para ser um pastor de cidade, né? Que até então eu era pastor auxiliar, era tudo com o pastor Giovanni, né? A minha primeira ministração foi no funeral. O pastor Giovanni, depois de ter me ordenado aqui, pastor Cal, ele... Hamilton, eu estou indo para tal lugar e tem que fazer um velório, é contigo. Eu digo, misericórdia, primeira administração vai no funeral, né? E aí eu vejo, mas eu também tive muita graça, porque neste ambiente, é um ambiente propício para te pregar o evangelho. Porque ali tem pessoas que são crentes, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que estão sofrendo, mas tem outras que estão desesperadas. Sim. Da onde eu vim, para onde eu irei. Né? Então é um campo fértil para você ministrar o evangelho em funeral. Exatamente. É muito legal, é triste para quem está sofrendo, mas é uma oportunidade
né, para se pregar o Evangelho. E aí acabei ficando em Broxira, né, mudamos de prédio, aí depois mudamos novamente, agora estamos no prédio maior, né, na rua Eni Oscar Fault, 355, né, bem em frente à Luterana, né? Eu acho que o Martinho Lutero, às vezes, ele vibra, quer dar um pulo ali. Né? Vamos lá também. Porque né, são homens de Deus, né? Sim. Reformadores, né? Então, muito do que nós vivemos hoje vem deles, né? E me formei em teologia, a minha formação é técnico em segurança do trabalho, me formei em administração de empresas pela UBRA e me formei agora em teologia pela Faculdade Sul-Americana de Londrina, né? Na qual a minha formatura agora, que eu vou receber o meu canudo, vai ser em junho, julho, né? Mas já estou formado, já terminei o TCC, já acabei tudo, né? Então, quer dizer, é algo que a gente tem que ir buscar, né? E Deus tem acrescentado pessoas, tem enviado pessoas, né? Todo ano eu busco uma direção de Deus para qual que é a palavra do ano, né? E a palavra desse ano para nós, lá em Broxia, no caso, né? Alargue as tendas. Não no sentido de um prédio maior, porque daí eu tive uma outra revelação e Deus falou muito claro comigo, não no sentido de aumentar um prédio, ter um prédio grande, não, no sentido de se preparar para receber as pessoas que vão estar vindo, pessoas novas. E Deus tem mandado pessoas novas todo domingo. Glória. Eu fico olhando e eu falo com meus líderes, olha aí, gente, Deus é fiel na sua palavra. Amém. Amém. Nós vamos encerrar agora o primeiro bloco, já voltamos com mais Pastor Hamilton.